De acordo com o último censo, o Brasil tem atualmente 2.400.000 pessoas diagnosticadas com autismo. E os homens são maioria, 1.400.000 homens contra 1 milhão de mulheres. E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui aos nossos estúdios a Alessandra, que ela é pedagoga e psicopedagoga, tem pós-graduação em análise do comportamento aplicada, ABA, e mestra em educação especial. Alessandra, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Bruna, a oportunidade de falarmos sobre esse tema tão importante em nossa sociedade. Bom, a gente estava até conversando aqui antes de começar a entrevista e você me falou um pouco sobre esse dado do censo, né? Que antes a gente nem tinha esse dado para poder discutir e traçar políticas públicas sobre esse assunto, né? Explica pra gente, assim, realmente aumentou o número de autistas, aumentou o diagnóstico, como é que funciona? O que se tem hoje sobre esse assunto? Sim, nós temos um aumento, né, que fala-se significativo com relação a esses números, mas nós temos também hoje muito mais informação sobre esse tema, né, o que faz com que muitos pais, profissionais busquem especialização e identificam cada vez mais cedo esses comportamentos que podem indicar um diagnóstico do autismo. E realmente esse ano nós tivemos esse cenário, né, esses dados que correspondem ao ano de 2022 dos números no nosso país. Nós trabalhávamos antes, né, com o número do CDC, né, que é o Centro de Doenças dos Estados Unidos, que hoje ele traz 1 para cada 31, né, diagnosticado até os 8 anos de idade. E um ponto importante que você colocou também é a questão do número de homens e de mulheres, né? Hoje a gente já fala que há um mito com relação a isso. Por quê? Nós temos sim um número maior de diagnóstico nos meninos, mas porque as mulheres, né, as meninas, muitas vezes elas são subdiagnosticadas. Porque nós esperamos normalmente um padrão de comportamento das meninas um pouco mais tranquilo, né, mais quietinha, fechada. E quando a gente observa isso nos meninos, a gente já percebe uma diferença, né, fora ali do que o padrão social exige. E muitas vezes essas meninas acabam mascarando esse diagnóstico e não são diagnosticadas como o número de meninos também. Em relação ao conhecimento que a sociedade tem sobre o autismo, como que você avalia? Hoje as pessoas sabem um pouco mais sobre o assunto ou ainda realmente falta muita informação? Não, hoje a nossa sociedade ela tem as informações na palma da mão, literalmente, né? Com as redes sociais, o número de informações que chega é muito maior do que antigamente também. Então hoje a sociedade ela tem recebido cada vez mais informações e muitas ações de conscientização sobre esse tema também. Mas é muito importante que a gente avalie de onde nós estamos coletando essas informações, né? Porque visito muitas escolas ou converso com muitas famílias que às vezes esses comportamentos que estão relacionados também ao diagnóstico do autismo, eles correspondem a outras condições ou a uma falta de estímulo, né? Então nós observamos na pandemia também que as famílias começaram a buscar mais informações por observarem mais os seus filhos dentro de casa, né? Então as informações elas estão chegando, nós temos muito mais profissionais que falam sobre isso, né? Mas é importante que a gente leve sempre em consideração que é um conjunto de comportamentos que somente, talvez, né, uma questão relacionada ao contato visual ou um atraso de fala não se caracteriza como diagnóstico de autismo. Então, por isso que é importante, como eu falei, essa iniciativa de divulgar cada vez mais essas informações também. Você acha que pode haver um hiperdiagnóstico em relação ao autismo atualmente? Há muitos médicos, né, estudos que falam sobre esse hiperdiagnóstico. Há casos que realmente, como eu disse, é importante que procure profissionais especialistas, né, porque o médico ou eu como terapeuta, né, os profissionais que atuam nessa área, eles vão lidar muitas vezes o início, né, com a informação que a família leva, né, e às vezes a família, por observar que a criança é um pouco mais quietinha, que apresenta alguns padrões de comportamento, elas estudam tudo aquilo, né, e levam essas informações ao médico. Mas esse crescente número realmente ele está relacionado, né, com o número de profissionais mais capacitados que conseguem diagnosticar, né, as mudanças que foram feitas também nos manuais diagnósticos, separando o autismo de outras deficiências. Então, está muito mais relacionado a isso também. Alessandra, eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre a questão da inclusão e principalmente em relação à inclusão escolar
dessas crianças. Como que isso é feito hoje? O que se tem de mais moderno, né, na comunidade que estuda sobre o autismo e que direciona pedagogicamente essas crianças? Sim, esse é o maior desafio, a inclusão escolar, né? Porque a inclusão escolar ela é um direito de todos, né? Porém, a gente tem algumas ressalvas com relação a crianças com um nível maior de comprometimento também. Mas eu vejo que hoje os professores, eles estão, muitas vezes, não estão preparados, né? E muitas vezes recebem muitos alunos também dentro da mesma sala de aula com o diagnóstico. E o autismo, ele é um espectro, né? Então, cada aluno tem a sua forma de aprendizagem, os seus comportamentos, que não dá para generalizar. Mas hoje nós temos sim, muitos desafios relacionados à inclusão escolar, principalmente relacionada a essa formação dos profissionais, né? Tem relacionado a questão do direito também, de ter um professor auxiliar dentro do contexto escolar, que pela lei tem um número que esse profissional ele pode ficar com um ou mais alunos, a depender do nível de comprometimento dessa criança, né? Desse adolescente. Temos também a questão do direito de ter um monitor ou cuidador, depende do município ou estado, há uma variação também com relação a essa nomenclatura, que além desse profissional de apoio pedagógico que vai auxiliar no dia a dia nas atividades em si, tem esse profissional de apoio que é da porta para fora, né? Ou seja, ele vai auxiliar nas questões de higienização, né? De higiene ali no uso do banheiro, da alimentação quando necessário, no intervalo, né? Incentivar a socialização desse aluno também. Então, hoje a legislação, ela já propõe, né, a necessidade desses profissionais ali dentro daquele ambiente. Nem sempre é possível, porque nós temos uma problemática também com relação à falta do recurso humano para estar ali dentro desses contextos. Humano e financeiro, né? Porque o investimento também em contratação, né, na rede pública, por exemplo, das escolas públicas de profissionais, para auxiliar esses professores, estrutura do prédio, ou tudo que precisar para receber esse aluno, né? Exatamente, né? Então, envolve muitas questões e também a especialização desses profissionais, ou a formação básica que esses profissionais necessitam para estar ali, né? Porque, como você perguntou, né, quais são as estratégias? Eu sou muito defensora das práticas baseadas em evidência. Então, a análise do comportamento, ela contribui muito para que com o funcionamento desse aluno em sala de aula ou dentro do contexto de escola de maneira geral, né? O aluno, ele não é aluno do professor, ele é aluno da escola, né? Então é importante que a escola esteja preparada, conheça essas estratégias, essas práticas que vão favorecer também essa aprendizagem. Então tem recursos simples que os professores podem buscar, né? Podem encontrar na internet, sites gratuitos para preparação de material. Porém, é importante que o professor esteja disposto a exercer essa função. Eu sempre falo nas escolas, hoje não tem mais como falar, eu não estudei para isso, eu não estudei educação especial. Então, eu ouço muito, né, Alessandra, você estudou educação especial, né? Eu não, mas é um aluno, independente de diagnóstico, né? É o aluno Paulo, o aluno João, a aluna Maria, né? Não é o aluno Conteia, Paulo, é o aluno. Alessandra, você comentou que cada criança é uma criança e existem diferentes níveis em relação ao autismo, cada um tem as suas peculiaridades. E a gente convidou uma mãe que chama Débora e ela tem 3 filhos autistas e cada um tem as suas peculiaridades. Vamos acompanhar o primeiro depoimento da Débora para a gente entender um pouquinho sobre isso. Eu me chamo Débora, sou mãe atípica de 3 garotos lindos e maravilhosos, que é os amores de minha vida. Eles estão dentro do espectro autista, são Nicolas, o mais velho, Pietro, o do meio, e o Dexter, o caçula. O Nicolas é o mais velho, ele é autista não verbal, tem um grande comprometimento de fala, não só o autismo, mas ele vem acompanhado com algumas comorbidades, tipo epilepsia, né? E também ele tem deficiência intelectual, né? 15 anos, ainda não alfabetizado, não sabe ler, não sabe escrever, depende de mim
praticamente para tudo. Posso dizer para vocês, é tão doloroso você ver que seu filho ainda não se comunica. Com 15 anos de idade, o meu sonho como mãe era, nessa idade da adolescência, ele está aí, né, passeando com os colegas, jogando futebol, falando sobre coisas, né, magníficas, né, sobre sonhos, projetos. Então é doloroso para mim. Aí eu me pego pensando, e se eu não estiver mais aqui? E se eu partir? O que vai ser do meu filho? Alessandra, a Débora comentou então que o filho mais velho dela, ele tem um nível um pouco mais severo, né, do autismo, tanto que ele não fala, ele é não verbal. Existem diferentes níveis? Como é que funciona isso? Sim, hoje nós temos, né, do nível 1 ao nível 3, nós somos nível de suporte dentro do diagnóstico do transtorno de espectro autista. E esses níveis, eles variam de acordo com a necessidade de suporte que essa pessoa precisa, né? Então, o nível 1, o menor suporte necessário, tem um padrão de comunicação já diferente do nível 3, que vai necessitar de um suporte mais substancial, que nós falamos, né, de maneira geral, na sua vida como um todo. A Débora também comentou com a gente sobre alguns comportamentos dos filhos dela, né? E um deles um desses comportamentos, né, a seletividade alimentar. Vamos rodar o vídeo para a gente ver, então. O Pietro tem seletividade alimentar. Chega um tempo que ele só quer comer feijão. Pietro, mas vamos inserir o arroz, os outros alimentos. Ele diz, mãe, não quero, eu quero só feijão. Então, tem essa luta, né, com a seletividade alimentar, que é difícil, porque a gente tenta inserir outros alimentos, mas a seletividade alimentar, ela é bem assim, né, bem rígida, né? Ele quer só feijão, é uma semana só comendo feijão, quando não é só purê. Então, é muito importante que entendam sobre a seletividade alimentar, que ela existe, né? E também tem a questão da roupa, que nem o Dexter, o caçula, ele não consegue vestir nenhuma peça de roupa que tenha etiqueta. Isso traz um incômodo, né? Isso incomoda. E eu falo, filho, vamos tentar. Não, mãe, me incomoda, é como se alguma coisa estivesse me machucando. Alessandra, e esses comportamentos, né? Como lidar com eles? Quais são as instruções que os especialistas passam, né, para essa família, para as mães e para os pais lidarem com esses dois pontos, né? A seletividade alimentar e essa questão do incômodo com uma roupa, né? Essa questão sensorial. Sim, eu sempre falo para as famílias que essa é a segunda queixa em maior evidência quando eles procuram as equipes, né? A primeira é a fala e a segunda são essas questões sensoriais. E é muito importante que a sociedade compreenda que isso não é frescura, né? Como ela falou, a questão da roupa ou do alimento. Então existe sim, né? Não em todos os casos, alguns com uma necessidade maior, outros menores. Nós sempre conhecemos, né, quando estudamos os 5 sentidos. Essa é uma área muito específica de estudo da terapia ocupacional, né? É uma área que me chama muito a atenção também porque não todos, mas a grande maioria das nossas crianças e adolescentes em algum momento apresentam uma necessidade como o que a Débora colocou. Então, a terapia ocupacional, ela estuda outros sentidos também, né? Que estão relacionados a essa questão da seletividade, a questão do toque da roupa, né? Tem crianças que elas se alimentam de acordo com padrões. Então, a Débora colocou, né, o feijão, o purê. Percebe que são comidas, assim, um pouco mais molhadas, mais molinhas, né? Tem outras crianças que só comem um padrão de comida crocante ou em determinada cor. Então, não tem como colocar outra cor ali naquele prato, porque não come. Então, elas chegam até a nausear, passar mal mesmo, né? E é importante que a gente não coloque como uma frescura. Então, tem muitas pessoas que ainda lidam assim, deixa sem comer que uma hora come. Não. Nós já vivenciamos experiências de crianças perdendo quilos, né, entrando ali numa desidratação, porque não conseguia chegar no padrão de alimento que ela queria comer. Então, esse é um ponto de extrema importância e relevância nessa conscientização.
É algo, como eu falei, que preocupa muito as famílias, mas existem inúmeras estratégias que a gente pode trabalhar. É sempre importante, né, conhecer e avaliar de forma única cada indivíduo. Então, como a Débora colocou, ela tem 3 filhos. Cada um apresenta uma necessidade específica, né? Então, nesse processo de acompanhamento com a terapia ocupacional, é uma área da terapia ocupacional que exige também uma especialização, né, na integração sensorial para trabalhar e estimular todas essas áreas, mas é feita uma avaliação onde a profissional ela consegue identificar qual é o perfil sensorial dessa criança, né, com base em observações, aplicação direta ali com a criança e adolescente e também numa entrevista com a família, porque a família traz essas informações, né, no dia a dia ali que às vezes a criança no atendimento não demonstra, porque são momentos pontuais. A partir dessa identificação, desse perfil sensorial, são elaboradas as intervenções pontuais, né? Como eu falei, é importante não forçar a criança a comer, porque isso pode gerar outros traumas para ela, né? Então, quando nós trabalhamos com a seletividade, nós montamos, né, a gente fala um programa de ensino muito pontual, específico. Eu já tive a experiência de acompanhar uma criança que ele não comia arroz. Nós começamos com 1 grão de arroz no prato, onde nós partimos uma fatiazinha daquele arroz, aí a gente começa, né? Então é sempre importante que a criança tenha vivências, que deixe se aproximar dela, que ela toque no alimento, que ela manipule, que ela sinta o cheiro, que ela traga próximo à boca, antes de chegar a engolir e comer uma quantidade, né, satisfatória ali para o que é indicado para a vivência dela. Mas há todo esse processo, né? Quanto mais, né, quanto mais cedo essa mãe, esse familiar puder deixar com que a criança tenha essas vivências com o alimento, vai fazendo também um pouquinho dessa sensibilização. Nunca forçar, né? Então, como eu falei, nós já vivenciamos situações muito complicadas, né? Que você vê mesmo que a criança está em sofrimento. É como a etiqueta da roupa, né? Então, às vezes algumas etiquetas nos incomodam também, né? Mas a gente dá um ajustezinho, arruma, né? Ou acaba cortando. Tem crianças que não podem nem ver a etiqueta, que já acabam entrando em crise. Então, é muito individual toda essa questão e é importante que a família respeite, busque ajuda, não entenda como uma educação, que é uma criança mimada, porque realmente né, faz parte aí das necessidades que ele apresenta. Ainda falando sobre essa questão sensorial, a gente tem um senso comum de que o barulho incomoda o autista, mas nem sempre é assim. Sim. Vamos acompanhar o depoimento da Débora, que ela vai falar sobre isso. O Pietro, ele gosta de ficar no canto dele, no quarto, não gosta de ser incomodado, sabe? Só assiste um tipo de desenho só, né? E tem muita sensibilidade auditiva, não gosta de barulho, né? Quando, vamos supor, está passando uma moto, ele coloca as mãos nos ouvidos, que isso incomoda. O som, o barulho, ele é bem incômodo para o autista. E o Nicolas já é diferente, ele ama barulho. Cada um é único, né? Ele ama barulho. Ele mesmo faz o próprio barulho, né? Começa a bater palmas sem parar, porém ele não fala, mas ele tenta cantar. Ele adora música alta, ele gosta de estar no meio das pessoas, tanto que na escola sempre está promovendo festas, né? Ele fica numa alegria que vai ter festa, né? Que nem hoje vai ter um dia do aniversariante na escola, ele está todo empolgado, todo alegre, né? Então, cada um é único, né? Cada um tem o seu jeito único de ser. Olha só que interessante, né? Quebrando o senso comum. Então, não há regra, né? Sim. Não há regras, né? Muitas crianças também não gostam do barulho, mas fazem muito barulho, né? Às vezes as mães comentam, ele não suporta um barulho de aumentar o volume da TV mais que 10, mas ele grita, ele bate palma, né? Por quê? Porque é o barulho dele. E um ponto importante que a Débora colocou é a questão da moto, né? A gente sempre, claro que de maneira muito geral, como eu coloquei anteriormente, é uma análise individual de cada um, mas, por exemplo, a moto é um barulho que nós não sabemos que hora vai acontecer, de onde ele está vindo e o que esse barulho pode causar,
né? Então, normalmente, né, acontece esse medo, essa insegurança por conta desses sons que ele não controla. Tem crianças que se assustam, por exemplo, com o barulho da moto, mas se eu ligar uma caixa de som próxima a ela, ela está vendo de onde está vindo esse som, ela vai encostar bastante o ouvido ali. Por quê? Porque ele controla onde está o som, de onde está vindo, ele pode, né, alterar o volume, mas a moto, ou se está passando numa calçada, um cachorro dentro da casa late, é um som inesperado também, que pode gerar esses comportamentos ou vir até uma crise mais, né, aprofundada por conta dessa alteração do som. Mas realmente não é uma regra, né? Cada um tem a sua particularidade. Alessandra, o papel das mães, principalmente, né? A gente fala no cuidado com os filhos, ele é bastante intenso, de muita dedicação. E com um filho no espectro autista, que tem tantas peculiaridades, tantos cuidados específicos, né? E tipos de atenção diferentes, isso é ainda mais intenso, né? Sim. As mães, cuidar de quem cuida também é importante, né? Muito, muito importante. Dar esse suporte para essas mães. Sim. Nós vivenciamos isso diariamente, né, em contexto clínico ali, ou em acompanhamento escolar. Como você colocou, normalmente é a mãe, né? Há exceções, tem muitos pais participativos também, mas normalmente é a mãe que está ali na linha de frente. E existem já estudos também que foram realizados que mostram, né, que o nível de estresse de uma mãe, né, com um filho com transtorno do espectro autista, o nível de cortisol, né, na verdade, é comparado ao nível de cortisol de um soldado em guerra. Então, imagina como está esse corpo por dentro, né? Além de todas as preocupações diárias ali. Então, é de extrema importância, né? Eu sempre falo para as famílias que nós acompanhamos ou que eu conheço, que não se fechem, né? Porque muitas vezes elas são julgadas também, né? São julgadas pelo comportamento que a criança tem, ou por querer fazer muitas terapias, ou por querer reduzir terapias. Então é um julgamento o tempo todo. Eu falo que a terapia ela é essencial para todo mundo, né? Mas principalmente essas mães precisam desse apoio, dessa rede de apoio também, conversar com outras mães que passam também, ou que já passaram e que comentam sobre as suas vivências, porque é diferente ela parar na porta da escola e conversar com uma mãe que não tem essa vivência. Muitas vezes vem esse julgamento, né? A gente fala da recepção das clínicas, né? Ou escolas especializadas. Ali, elas se conectam porque têm vivências parecidas, né? E a equipe terapêutica, né, no caso, que é a minha atuação principal, a gente sempre está monitorando esses comportamentos das mães. Muitas vezes elas se fecham também, porque, né? É uma angústia tão grande, né? Que eu vou ficar falando de novo, e a gente fala, pergunte quantas vezes for necessário, nos procurem para essa conversa. Nós fazemos indicação, né? Para que elas busquem terapia. Se não há possibilidade de um serviço particular, que busque na rede pública o que tem hoje, né? Tem também a fundação, tem o curso da psicologia, né? Outras instituições que tem a clínica, a escola. Então a gente sempre está orientando que participem desses momentos coletivos, onde elas podem partilhar com profissionais, sem julgamentos, com outras mães, mas que busquem também esse acompanhamento individual. A Débora comentou um pouco também sobre essa questão da vulnerabilidade das mães. Vamos dar uma olhadinha. O autismo, ele é assim, ele nos transforma também, sabe? Ele nos transforma. A gente fica mais forte, sabe? É um amor que pulsa sem medida. A gente enfrenta tudo por eles e para eles o tempo todo. A verdade é que a gente vive para eles, né? A gente vive em função a eles, por eles, sabe? Tudo que fazemos é por amor. Cada luta é por amor, cada jornada é por amor. E cada lágrima que a gente derrama escondido para que eles não vejam, né? Que nós somos pessoas humanas, temos as nossas fraquezas, né? A gente também tem sentimentos, então é tanta batalha que às vezes a gente desaba também, né? E é tudo por amor. Então o que nos mantém de pé é o amor. O autismo nos ensina sobre a verdade, a empatia, o respeito, a sinceridade. É um amor sem pedir nada em troca. É um amor intocável, assim, sabe? Não tem como você colocar mesmo em palavras como eu disse. É um amor incondicional.
Alessandra, é emocionante, né, o depoimento da Débora, como ela disse, né, é um amor incondicional, é uma doação sem medida mesmo, né? Sim. Elas estão vivendo hoje pensando já daqui 10 anos como será, né? É muita dedicação. Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas não tem uma rede de apoio tão significativa. Então, como ela falou, né? O choro é escondido, né? Por quê? Porque senão, às vezes, a criança ela não compreende o que está acontecendo, ou se ela já compreende, ela pode trazer para ela que isso é uma culpa dela ou algo relacionado a isso, né? A mãe, principalmente para as pessoas, né, do transtorno do espectro autista, por muitos anos elas são avós dessas crianças ou adolescentes, ou até para a vida inteira, né? Porque na escola, se um amiguinho bateu, se aconteceu alguma coisa, né, ou se está com uma dificuldade, os alunos eles vão perguntar, eles vão levar para a professora. Esse público que nós estamos falando, muitas vezes não tem esse comportamento. E cabe à mãe, né, os familiares ali, liderarem, ser essa voz ativa para essas crianças e adolescentes no meio social. E falando sobre essa voz ativa, não só as mães atípicas, como toda a sociedade precisa se mobilizar, né? Com certeza. Aqui em Jaú, por exemplo, a gente tem aqui na Câmara até uma frente parlamentar que foi criada nesse ano para tratar sobre, né, o direito das pessoas com deficiência, doenças raras e pessoas com um transtorno do espectro autista. E a gente também comentou, você me falou que faz parte de uma comissão da OAB aqui em Jaú, que também trata sobre o assunto, né? Queria que você comentasse a importância, então, da sociedade realmente se mobilizar para trazer essa discussão à tona, né? Dar luz a esse tema. Sim, é uma iniciativa extremamente relevante, né, da Câmara. Eu pude participar de uma reunião que teve também sobre essa frente. Por quê? Porque a informação, ela precisa vir, né, da sociedade, né? Então, quanto mais conscientização, quanto mais ações tiver, quanto mais luta para buscar recursos, né? Enfim, vai ser cada vez mais favorável. A gente sempre fala, né, que o importante, existem inúmeros projetos, né? Pensando ao longo prazo, hoje, como são essas moradias assistidas, né? Nós temos poucas também, né? O Perlat tem esse trabalho de encaminhamento, mas são poucas unidades. Então, eu penso que órgãos desse tipo podem movimentar e fomentar e trazer muita coisa para o nosso município. E pressionar o poder público, Com né? certeza. Tanto a OAB quanto a própria Câmara, pressionar o poder público a investir em políticas públicas. Exatamente, né? Direcionada, né? Porque nós sabemos também, é claro que outras deficiências também têm as suas particularidades, mas o autismo é muito mais difícil um compartilhamento de local, né? Por exemplo, nas moradias, enfim. Então, ter esse grupo que está à frente, né? Decidindo, cobrando, tenho certeza que Jaú tende a ganhar muito. E a comissão da OAB, ela vem também para apoiar essa frente, né? E auxiliar muitas famílias que não têm conhecimento, muitas vezes, com relação ao direito da pessoa com autismo. Então, hoje eu estou aqui na comissão de Jaú e também faço parte em Barra Bonita, que está sendo formada. Então, o principal objetivo é esse, levar informação para essas famílias. Como, por exemplo, né, o LOAS, que algumas famílias não sabem que tem o direito. A questão da escola, que algumas vezes precisa entrar com uma ação judicial para conseguir esse professor especializado, as terapias, enfim. Então, tem esse objetivo mesmo. E além da sociedade civil organizada, do poder público, é importante também o papel da imprensa, que também tem essa função, né, de dar luz a esse tema, de trazer pessoas como a Alessandra, que é especialista na área, para falar, para trazer esclarecimento e também uma forma de pressionar o poder público novamente, porque essa é a função da sociedade como um todo, da imprensa, do poder legislativo, né, Alessandra? Sim, isso é realmente muito importante. Sim. Eu queria agradecer a sua presença aqui na TV Câmara. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E você continue nos acompanhando pela TV Câmara, tanto nos nossos canais aberto e o canal fechado da NET e também nas redes sociais. Obrigada e até a próxima!